gente vai falar do Vasco e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a apresentação do zagueirão Maurício Lemos, uruguaio, chega para reforçar a zaga vascaína, foi apresentado. Daqui a pouco a gente mostra um trecho. Antes, a gente fala do Fábio Carilli, que vai fazer a sua estreia. O Vasco já entra com o time principal nesta quinta-feira, hein? Isso, vai ser o primeiro a colocar a força máxima, vai ser o Vasco nesta quinta-feira. O treinador deu entrevista para a Vasco TV, onde deu mais detalhes dessa partida, dessa estreia do grupo principal. Fala, Carilli. Após 3 empates consecutivos com um time alternativo nos primeiros jogos do Carioca, o elenco principal do Vasco está finalizando os últimos ajustes para a estreia sob o comando de Fábio Carilli. O técnico tem elogiado o grupo na pré-temporada e espera uma rápida adaptação ao gigante da colina. Muito positivo esse início. Apesar do pouco tempo, o entendimento com os jogadores está sendo bem legal, a entrega dos jogadores no trabalho do dia a dia muito importante. Então, preparação final aí para que esse grupo possa jogar e fazer um bom jogo e fazer por merecer uma grande vitória. O primeiro desafio do elenco já tem data confirmada. Os titulares do Vasco fazem o primeiro jogo do ano nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Amazônia, contra o Madureira. Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo, né, e que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Tá aí Fábio Carilli. Antes de eu jogar pro Pedrosa, a gente já vai no embalo direto ouvir então o zagueiro Maurício Lemos, apresentado hoje, o zagueiro uruguaio. No Vasco fizeram contratações na defesa. Para mim é uma honra estar aqui no Vasco. Vou defender o clube, a camisa, como se não houvesse um amanhã. Bom, agora é trabalhar, é um ano duro, o Campeonato Brasileiro é muito duro, as competições que temos pela frente vão ser duras, assim que tem que se mentalizar e fazer um bom trabalho para melhorar e cada jogo fazer o nosso melhor. Tudo bem, Maurício? A gente já vê uma Olha, um cara que conhece bem o futebol brasileiro, já vê a facilidade aí na língua, isso tudo já ajuda, né, Pedrosa? A expectativa, então, para a estreia do grupo principal. E tem novidades também no mercado da bola, Pedrosa. Tem atualização do Brian Rodrigues, do Wanderson. Contar a boa notícia aí pro torcedor do Vascão. Vamos lá falar sobre essa notícia que até foi uma surpresa, porque o Vasco vai para Manaus com o elenco principal, né? Anunciado pelo Fábio Carilli, o Vasco da Gama deve utilizar o seu time A, digamos assim, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, o João Vitor, junto com o Lucas Oliveira, e muita gente vai perguntar, e o Lemos, Pedrosa? O Lemos chegou na preparação um pouco depois, então ele não deve ser titular nesse jogo, apesar de ser um jogador que deve viajar também. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio, Jair, Tietê e Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o provável time para enfrentar o Madureira, já na Arena da Amazônia. A torcida de Manaus vai ter a oportunidade de ver o Vasco principal pela primeira vez em 2025 nessa temporada. E para atualizar as situações do Brian Rodrigues, do Wanderson e até mesmo do Lloyd Augusto, que é o outro ponta que o Vasco está buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco tinha até uma reunião marcada com a América do México ontem, mas essa reunião não aconteceu. O América do México não conseguiu responder o Vasco ontem, porém as conversas continuam. Então o Vasco da Gama nessa semana ainda deve ter novidades para tentar a contratação desse jogador que é considerado a bola da vez no Vasco da Gama, o ponta esquerda que o Vasco vai ser mais agressivo no mercado para tentar contratar. 24 anos, jogador que é testado na seleção uruguaia, tem qualidade, chegaria realmente para ser titular de um ponta de bom nível no futebol brasileiro, e o Vasco vai tentar com agressividade contratar esse jogador, obviamente tentando chegar àqueles valores que a gente conversou, 6 milhões ou até 7 milhões por uma porcentagem um pouco menor desse atleta. São possibilidades aí de propostas que o Vasco vai fazer, e essa semana essas conversas devem esquentar ainda mais e a gente traz as novidades. Negociação por jogador caro, por jogador bom, que é titular na outra equipe, é assim mesmo, demora. O Vitão tá aí para provar, entre outros atletas que a gente poderia citar aqui. O Wanderson, o Vasco já tem até um pré-acordo com o Internacional, já tem uma boa relação com o Internacional para a liberação desse atleta, que é o terceiro reserva da ponta esquerda do Inter. Hoje você tem o Wesley e tem o Vitinho também. Então é um jogador que dificilmente vai jogar no Internacional nessa temporada. Então o Vasco já falou com o Internacional, já tem digamos assim, uma boa conversa para poder fechar essa contratação, o que depende agora do processo de convencimento desse atleta.
atleta. Que o Vasco está mostrando para esse atleta, tentando mostrar que é o seguinte, é melhor você ficar no Inter como terceiro reserva ou é melhor você jogar aqui no Vasco da Gama, ter muito mais minutos, ter a possibilidade de jogar no gigante e ainda ser titular, brigar por essa posição. Então o Wanderson também é um jogador que o Vasco vem conversando e quer ter no elenco para 2025. E o outro ponto é o Lloyd Augusto, que é um jogador que o Vasco da Gama, antes mesmo, essa informação é nova, antes mesmo de negociar com esse atleta, perguntou pro Alex de Souza, o Alex Cabeção, o ídolo do Palmeiras, do Cruzeiro, que é ídolo também no futebol turco, pelo Fenerbahçe, e ele estava treinando um time lá na Turquia e enfrentou o Lloyd Augusto, ponta direita, que o Vasco está tentando a contratação. E as referências do Alex são ótimas. O Alex, inclusive, pela informação que eu tive, disse que contrataria o Lloyd Augusto se fosse possível, que é um jogador forte, rápido e principalmente, eu sei que a torcida do Vasco está pegando no pé aí por ser um jogador angolano, 24 anos, que não é tão conhecido, mas é um pedido do Fábio Carille. O Fábio Carille quer um ponta-direita que tenha características diferentes da do Adson, que é um atleta que é mais de recomposição, parte tática, que tem velocidade, força e que vai aguentar o longo calendário do futebol brasileiro. Então o Vasco também tem negociado a compra desse jogador, obviamente ainda não está acertado, mas já conta com a boa vontade desse atleta para jogar no futebol brasileiro. Então são essas três frentes que o Vasco realmente tem focado. Brian Rodrigues, Wanderson para a ponta esquerda e Lloyd Augusto para a ponta direita, por um pedido do técnico Fábio Carille, que entende que essa posição de extremo na esquerda e extremo na direita sejam as posições mais carentes desse elenco, e eu concordo plenamente, tá? Aí, ó, torcedor vascaíno, teu lugar é aqui com o Pedrosa, o cara passou ali, já antecipou a escalação do jogo de quinta-feira, situação de cada jogador desejado pelo Vasco no mercado, você tá no lugar certo aqui, você fica muito bem informado, valeu,